Bom dia, turma do sexto ano, aqui é a professora Meire. Nós vamos hoje fazer resolver alguns exercícios da aula anterior, justamente que foi o conteúdo Relações Ecológicas. Essas atividades estão no livro de vocês, Inspire Ciências, e estão na página 141, questão de 1 a 3. Na primeira questão, vocês teriam um diagrama sobre relações ecológicas, onde vocês teriam que preencher esse diagrama. Essas palavras em vermelho são justamente as respostas que vocês têm que colocar no caderninho de vocês, onde eu vou ter no diagrama relações ecológicas. O que seriam essas relações ecológicas? Seriam as interações que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, relações intraespecíficas, e entre indivíduos de espécies diferentes, que são as relações interespecíficas. Nas relações interespecíficas, vocês teriam que ter colocado a relação de predação, que eu vou ter a relação que ocorre entre indivíduos de uma espécie, os predadores, que ele mata o indivíduo de outra espécie, que nós chamamos de presa. Um exemplo seria o leão se alimentando de uma zebra, onde o leão vai ser o predador e a zebra vai ser a presa. E também o inquilinismo, que é a relação entre os indivíduos de espécie, os inquilinos, certo, de uma espécie. Eles vão usar o corpo de outros indivíduos de outra espécie para obter abrigo, suporte, sem contudo prejudicá-lo. Um exemplo seria as epífitas, as orquídeas, elas são epífitas, elas habitam elas vivem em outras plantas. E nas relações intraespecíficas, nós vamos ter a sociedade, que nesse tipo de relação os indivíduos se ajudam mutuamente, há divisões de trabalho. E lembrando que são entre indivíduos da mesma espécie. Um exemplo de animais que vivem em sociedade são as abelhas e as formigas. Na questão 2. A camuflagem é uma característica apresentada por algumas espécies de animais que têm a cor ou forma parecida com a do ambiente onde vivem, o que permite que eles passem despercebidos por seres desatentos. Observe a imagem ao lado. Nela há animais camuflados. Ache-os e depois responda a questão. A camuflagem é vantajosa para o predador ou para a presa? Explique. Turma, a camuflagem é uma característica adaptativa de alguns seres vivos, certo? E eles adquiriram e aperfeiçoaram essa característica ao longo de vários anos de evolução. E a resposta seria: a camuflagem é vantajosa tanto para a presa como para o predador. Disfarçados no ambiente, os animais passam despercebidos para suas presas ou predadores. Na imagem, há duas corujas camufladas no tronco de uma árvore. Acho que vocês já observaram isso aí. Na terceira questão. A dengue é uma doença causada por um vírus. Ela é transmitida ao ser humano pela picada das fêmeas de certos mosquitos. As larvas desses mosquitos desenvolvem-se na água e servem de alimento para algumas espécies de peixe. Questão A. Qual é a relação entre o vírus da dengue e o ser humano? A relação do mosquito com o ser humano é de parasitismo. No parasitismo, o parasita não tem que necessariamente viver no corpo do hospedeiro, mas retira dele o que precisa para sobreviver. B. Qual é a relação entre os peixes e as larvas do mosquito da dengue? Os peixes eles vão se alimentar dos mosquitos da dengue, certo? Das larvas desse mosquito. Então, vai ser uma relação de predação. E aqui, por último, a nossa atividade complementar. Questão 1. Observe a imagem ao lado. Ela mostra um gavião carrapateiro sobre uma capivara. O gavião carrapateiro se alimenta de carrapatos que estão na pele da capivara. Enquanto a ave obtém alimento, livra a capivara dos carrapatos. Questão A. Qual é a relação ecológica entre o gavião carrapateiro e a capivara? Acertou quem colocou protocooperação. Muito bem. Protocooperação ou mutualismo facultativo, porque entre as duas espécies há um benefício mútuo, e elas podem viver independentemente uma da outra, diferente do mutualismo obrigatório, onde a sobrevivência de uma espécie vai depender da outra. B. Qual é a relação entre os carrapatos e a capivara? Relação de parasitismo, turma. O carrapato ele é um ectoparasita da capivara. Qual é a relação entre o gavião carrapateiro e os carrapatos? O gavião carrapateiro vai se alimentar, vai devorar esses carrapatos. Então, a relação de predação. Turma, esses foram os nossos exercícios.
Muito obrigada e até a próxima.